Esta é a videoaula de cadastro de clientes, recursos básicos. O objetivo é mostrar os recursos mais utilizados pela maior parte das empresas para ter um vídeo mais enxuto, e existe um vídeo específico com recursos avançados que você pode assistir depois. É importante que antes desse vídeo também tenha se assistido o vídeo de tabelas básicas de cliente, onde são explicadas as tabelas básicas de cadastro de clientes, que é importante que conheça, porque no momento de cadastrar um cliente, você vai precisar entender alguns conceitos que foram explicados naquela videoaula. Vamos então aqui ao sistema. Eu dou uma dica muito importante, aqui você vê que tem muitos atalhos feitos, é que você cria o atalho do que mais utiliza. Como o cadastro de clientes é um recurso do sistema que vai ser muito utilizado, você pode aqui clicar no botão direito, pedir para criar novo atalho, ou para não ter que vir através dos menus, você pesquisa aqui, e aqui pode o botão direito também criar um atalho, ou clicando nele, chamar o cadastro de clientes. Algo que também é importante destacar é que alguns campos não vão estar disponíveis ou não vão estar disponíveis para modificação, dependendo das permissões que o usuário do sistema tenha. Então, isso é definido nas senhas e permissões. Então, nós aqui nessa tela de senhas e permissões, o administrador do sistema ou aquelas pessoas que têm acesso à definição das permissões de cada usuário podem indicar nessa aba quais campos esse cliente pode modificar. Então, ele pode ter acesso, pode visualizar, mas não pode modificar. Em alguns casos, ele não pode nem visualizar. E também você pode indicar que o sistema exige a inclusão de alguns campos de forma obrigatória, que são esses campos indicados aqui nessa telinha de informação. Ok? Então, importante saber isso aqui das permissões dos usuários, porque vai mudar muito a forma como o cadastro do cliente se comporta de acordo com o usuário do sistema. Voltando ao cadastro de clientes, existem vários recursos aqui. Um deles é a da pesquisa. Você pode aqui pesquisar os clientes por N critérios. Esse jeito é o jeito mais cômodo ou rápido de pesquisar, porque eu posso colocar um pedaço do nome e, como eu indiquei todo o campo, ele pesquisa todo cliente que tenha essa sequência em algum lugar do nome. Para que eu não precise toda vez estar indicando isso aqui, existe aqui um lugar do sistema, que são as configurações por terminal. Nessa aba geral, eu digo que a pesquisa de clientes, o padrão dela já seja por todo o campo. Então, dessa forma, facilita bastante a minha pesquisa, se é assim que eu quero que seja o meu padrão. Para incluir um novo cliente, eu posso digitar um código que eu quiser. Por exemplo, eu digito aqui esse código e, se ele não existe, o sistema me permite incluir. Se eu digitar um código já existente, esse cliente vem. Ou se eu quiser que o sistema me dê um novo código, eu vou clicar aqui e ele já me dá um novo código automaticamente. Eu digo que sim e eu faço o cadastramento. Para facilitar essa videoaula, eu vou chamar um cliente já existente para mostrar todos os campos. Esse primeiro campo aqui é do nome fantasia. Esse é da razão social. Esse campo é utilizado no caso em que o seu cliente tem várias filiais ou várias lojas, enfim, tem vários CNPJs que pertencem ao mesmo grupo. E você quer tirar relatórios não só de cada CNPJ, de cada uma dessas filiais em separado, mas também o global de vendas que você fez para aquele grupo. Então, o normal é que cada cliente, ele mesmo seja a sua matriz. Quando no caso é uma filial, eu poderia ter o cliente, por exemplo, número 50, que a matriz é o cliente 1. Então, isso me permite fazer esse agrupamento depois em alguns relatórios do sistema. Importante mostrar, quando eu falei aqui do novo cliente incluído, tem também essa opção que, se o seu computador ele emite nota fiscal, ele tem instalado o certificado digital e o emissor de notas Clique Nota da Sidcom, você pode só colocar o CNPJ e o sistema busca na Cefaz as informações que tem lá e já preenche aqui, por exemplo, nome, razão social, endereço, CNPJ, inscrição, enfim.
E nesse código novo, nas duas opções, da onde é que o sistema busca o código? Então ele vem nessa tabela aqui de numeradores automáticos. E aqui existe para diversas tabelas do sistema, e existe a de clientes. Então, atualmente está no 13, mas eu poderia fazer com que ele volte a 1. O que ele vai fazer? Dali em diante, ele vai buscar um cliente que esteja com o código livre. Então, ele começou no 1, achou lá o 6. A partir de agora, ele fica no 6 e vai dali em diante, ok? Muito bem. Depois temos aqui o campo de situação. Cliente ativo, está tudo certo com ele. Bloqueado. Pode ser feito um bloqueio manualmente, alguém vindo aqui, ou o sistema bloqueia o cliente que está com limite de crédito estourado ou algum pagamento vencido. Cliente excluído é aquele que você não quer mais trabalhar com ele ou que a empresa fechou. Cliente em avaliação é aquele cliente, por exemplo, que está em prospecção pelo setor comercial ou que você ainda não verificou o cadastro e não liberou a venda. É muito utilizado, então, para você indicar, por exemplo, que um usuário do sistema que é vendedor, ele possa cadastrar novos clientes, mas apenas na situação de avaliação. Cliente desativado é aquele que ou manualmente foi desativado, ou que após X dias de venda, depois eu vou explicar mais adiante, um campo onde você indica que se após X dias de venda esse cliente não fizer nenhuma compra, o seu cadastro será desativado. Então, a única situação pela qual o sistema não bloqueia uma venda é ativo. As demais vão precisar de uma permissão de algum usuário para seguir com essa venda em frente. Esse campo aqui, cliente e filial, a maior parte dos clientes é do tipo cliente. Quando vai ser filial? É um recurso, é uma forma que o sistema tem de amarrar o cadastro das filiais. Então, você tem aqui no sistema o cadastro de filiais. O que é isso? Aqui você indica se você tem na sua empresa apenas uma matriz ou se tem filiais também. Cada filial necessita ter obrigatoriamente um cadastro de cliente amarrado. Por quê? É nesse cadastro de cliente que você vai colocar o endereço da sua empresa, da sua filial, o CNPJ e as diversas informações. Essa vinculação, o sistema costuma já ter no banco padrão esse padrão de codificação, mas você pode fazer diferente. Então a gente recomenda que você siga nessa sequência. Então, importante, não adianta, isso aqui não funciona, mexer aqui. Tem que ir naquela tabela de filiais que eu acabei de mostrar. Cadastro. Aqui são os dados cadastrais mais básicos. Endereço, cidade. Aqui na cidade, você tem que escolher uma das cidades, tem que seguir a codificação do IBGE. Se você precisar cadastrar uma nova cidade porque não está aqui, isso tem que ser feito numa tabela específica que existe aqui no sistema, que é essa tabela de cidades. Você vem aqui, cadastra uma nova cidade, atente ao seguinte, esse código NFE que é solicitado ao cadastrar uma cidade, se você informar um código inválido no momento de emitir uma nota fiscal, não será aceito pela Cefaz. Esse campo de endereço de cobrança só precisa ser preenchido se ele for diferente que o endereço aqui, que é o que sai na nota fiscal. A mesma coisa o endereço de entrega. Só precisa preencher se ele for diferente que esse endereço aqui. Ainda assim, lá na hora de fazer uma venda, um pedido, você também pode, naquele momento, colocar um endereço de entrega específico, excepcional para aquela venda. Seguindo adiante, você tem aqui a indicação do contato principal. Uma coisa importante, todo campo ou aba ou alguma informação do cadastro que eu não citar nessa videoaula é porque ela será tratada na videoaula de cadastro de clientes, recursos avançados. Aqui você coloca os dados do contato geral e você tem aqui contatos adicionais que você pode cadastrar. O que você pode indicar aqui? O grupo de contato, que é o setor dele, desse contato, as informações que tem aqui, e isso aqui é muito importante. Você aqui indica qual ou quais contatos recebem o e-mail com a nota fiscal eletrônica no momento da emissão. Voltando aqui ao cadastro, você tem aqui em dados fiscais, indica se é pessoa física ou jurídica,
Se é consumidor e revenda, então uma pessoa jurídica pode ser consumidor ou revenda. Ela pode revender o produto ou utilizar internamente, não fazer a revenda. Que você dá o tipo de inscrição estadual, CNPJ, enfim, essas informações padronizadas. Nesse campo aqui de observação, você pode colocar tudo aquilo que não pode ser incluído em nenhum campo que já existe no sistema. Então, é um complemento de informações. Esse campo permite que tudo o que você informar aqui vai ser impresso sempre nas notas fiscais desse cliente, desde que isso esteja indicado na configuração do emissor de nota fiscal eletrônica. Nessas configurações adicionais, você informa se o cliente tem algum tipo de isenção. Agora vamos aqui nos dados adicionais. Aqui é muito importante você usar isso aqui, é um recurso bem bacana, onde você indica qual é o segmento desse cliente, qual é o ramo de atuação. Isso vai permitir você puxar relatórios, enfim, ter uma estatística bem interessante. As atividades são utilizadas só para a pessoa física. Eu posso dizer que um cliente ele tem mais de uma profissão. Já tipo de cliente ele só pode ser apenas um tipo. Vendedor. Você pode amarrar, você pode vincular ao cliente um vendedor, que é quem costuma atender esse cliente. Por que eu tenho mais de um vendedor? Eu posso ter mais de uma pessoa vinculada ao mesmo cliente. Exemplo, esse é o vendedor que abriu a conta ou que visita regularmente o cliente de forma presencial, esse pode ser um televendas, ou eu posso ter um vendedor de uma linha de produtos, um vendedor de uma outra linha, enfim, vai depender da sua situação. Pela modificação global, você vai poder mudar. Um vendedor saiu da empresa, você substitui por um outro vendedor, ou você troca uma região por uma outra, enfim. Isso pode ser feito pela modificação global. Aqui dá para indicar qual é a transportadora preferida do cliente, a que você utiliza. Aqui o tipo de frete, se é sempre a sua empresa que vai pagar ou vai ser o cliente, no caso destinatário. Isso aqui pode ser modificado também no momento lá do pedido. Esse é um recurso bem interessante do sistema. Você pode agrupar os clientes em regiões, dentro em sub-regiões. Aqui são só apenas exemplos, essas tabelas você pode mudar. Isso permite ter uma informação mais resumida do que apenas pela cidade. O roteiro que você pode indicar, você pode utilizar isso para roteiro de entrega ou roteiro de visitas. Isso já foi explicado no vídeo de tabelas básicas. Aqui você vai indicar quais condições de pagamento esse seu cliente tem acesso, qual é a condição de pagamento principal, aquela que vem como sugestão principal. Se ele tem uma lista de preço específica, você pode indicar aqui ou deixar em branco. A vantagem disso é que no momento de fazer um pedido, o seu vendedor não vai esquecer ou não vai trocar a lista desse cliente. Limite de crédito é o quanto esse cliente pode dever para a sua empresa, quanto ele pode ter no rotativo, quanto pode estar endividado com a sua empresa. Então, se eu digo que é 50 mil, até 50 mil reais, nenhum pedido, nenhuma venda será bloqueada, a não ser que haja algum débito em atraso. Então, mesmo um cliente estando abaixo sua dívida do limite de crédito, se ele tem um débito em atraso, vai haver um bloqueio. O vencimento limite é um recurso pelo qual você pode, na sua empresa, determinar que a cada X tempo, por exemplo, a cada 6 meses, o seu financeiro tenha que fazer uma revisão do cadastro perante, enfim, os sistemas de informação que existem de consulta ao crédito, com o objetivo de saber como o seu cliente está no mercado e ativar esse cadastro novamente. Esse recurso só funciona se você utiliza aqui no sistema, nessa tela, dados da empresa do sistema, na aba fechamento, se você marca esse recurso. Quando você marca isso aqui, e o sistema identifica que a data de limite do cadastro desse cliente está vencida, o sistema desativa esse cliente automaticamente. Ele fica desativado, então obriga seu financeiro a fazer isso. De novo, essa data de vencimento aqui, você pode usar a modificação global e todos os clientes que têm uma determinada data de vencimento, você coloca uma nova data para não ter que fazer manualmente. Pedido mínimo é quando você quer determinar um valor mínimo que o pedido tem que ter para ser aceito. Esse é um recurso bem interessante. Imagina um cliente seu
que ele sempre paga em dia, sempre paga, mas de vez em quando ele atrasa um pouquinho, mas não muito. Então você pode colocar, por exemplo, um limite aqui de 5 dias. Então, em até 5 dias de vencido, o débito, o sistema não vai bloquear a venda. Claro que se ele exceder o limite, aí não tem jeito, vai ser bloqueado. Você também pode indicar aqui que esse cliente, após 90 dias sem fazer compras, ou vamos dizer 180 dias, 6 meses, o sistema desativa ele automaticamente. Isso também pode ser usado via modificação global, você pode fazer com que todo o seu cadastro fique com essa mesma quantidade de dias. Dessa forma, você obriga o seu financeiro a fazer uma nova consulta desse cliente a cada tanto. Esse campo não tem tanta utilidade quando se usa junto com esse. Então, geralmente, ou se usa o vencimento, o limite do vencimento, ou esse campo aqui. Esse outro campo serve para você indicar que esse cliente sempre paga para você o custo do boleto. Então, no momento em que você faz uma venda, é destacado na nota o valor daquele boleto. E onde é que eu indico isso aí? Na tabela de bancos. Então, aqui eu tenho um campo específico, por exemplo, o custo do boleto do Banco do Brasil. Nesse outro campo, você pode indicar que nunca seja protestado o boleto desse cliente. Só que isso só vai funcionar se, dentre as instruções de protesto que o seu banco aceita, com a comunicação do sistema, exista esse parâmetro. Então, existem alguns bancos que a gente não tem como deixar fixo e pré-determinado, que eles não aceitam essa indicação e você é algo fixo que você, nas instruções de protesto, nas instruções de cobrança, ao gerar um arquivo de remessa, vai ter que indicar sempre se protesta ou não para toda aquela remessa. Não tem como ter algum cliente específico da remessa que não seja protestado. Temos depois esse campo aqui de contatos que a gente já viu, ocorrências. Aqui são lançadas ocorrências de forma automática. Alguns exemplos. Quando o cliente foi incluído, quem incluiu, se foi bloqueado ou desbloqueado, quem desbloqueou, se houve algum pedido bloqueado ou desbloqueado, que usuário que fez isso e quando. Então são ocorrências automáticas. Você consegue aqui lançar uma nova ocorrência, mas eu não recomendo. Por quê? Existe um recurso muito mais interessante que esse, que é o da agenda, que eu já vou abordar logo mais. Na aba débitos, você visualiza tudo que o cliente está devendo. Aqui eu posso, se eu tiver permissão, alterar os débitos, eu posso dividir em parcelas ou juntar parcelas que eu dividi porque eu quero fazer um novo arranjo desses vencimentos. Também eu vejo que o cliente já pagou. Eu posso ver o histórico de compras desse meu cliente. Então eu tenho aqui um gráfico completo, uma média das vendas que eu tenho para esse meu cliente. Cada mês um total das vendas, cada uma delas, e se eu abrir elas, o conteúdo dessa venda. Também eu posso ver que produtos que esse cliente me compra. Então, eu tenho aqui a relação, a evolução, cada vez quanto ele pagou, quanto. Aqui eu vejo pedidos que esse cliente tem junto à minha empresa, o padrão envios que ainda não foram despachados. Aqui eu posso bloquear, desbloquear, aqui eu posso ver os itens, aqui eu posso abrir o pedido e aqui eu posso incluir um novo pedido. Cotações é um recurso muito pouco utilizado, então isso nós tratamos no vídeo de recursos avançados. Agenda. Aqui eu estou retomando um assunto que eu falei rapidamente há pouco. Na agenda, você pode incluir um compromisso, que pode ser um telefonema, uma reunião, enfim, uma tarefa, e que o sistema pode lhe despertar, lhe avisar num determinado momento. Ou eu posso também lançar algo que já aconteceu. Eu fiz uma ligação para um cliente, ou um cliente me telefonou e falei alguma coisa com ele, e eu já digo que esse recurso foi executado. Então eu lanço uma ocorrência, ela é muito mais completa que essa abinha aqui de ocorrências. E eu posso também aqui lançar um compromisso para mais alguém, eu lanço uma tarefa, um compromisso para um outro usuário, enfim. É uma agenda bem completa aqui no sistema. Então não apenas uma agenda, mas eu posso aproveitar ela como um recurso de lançar ocorrências diversas
Então, dessa forma, eu consigo, aqui no cadastro cliente, ter uma ideia de todos os contatos que todos os setores já fizeram e o que aconteceu. Então, recomendo bastante a utilização desse recurso, é um recurso muito completo. Finalizando, você tem aqui, nós temos o recurso de modificação global. É um recurso bem completo, que facilita muito o seu dia a dia, mas tem que ter bastante cuidado. Por quê? Toda modificação global que for feita não tem como ser desfeita. Então, se você vai mudar um grupo de dados muito grande, vale a pena antes fazer um backup, uma cópia de segurança, e depois você executar isso. Aqui você pode, primeiro nessa primeira tela, indicar o que você quer pesquisar. Exemplo, eu quero pesquisar aqui todos os clientes que são do segmento, do tipo de cliente, distribuidores, de uma determinada região, enfim, N informações, e eu pesquiso. Aí o sistema me achou quais são os clientes. Aqui eu posso abrir o cadastro do cliente para modificar ou ver mais informações. Aqui eu posso mudar a forma como é apresentada essa lista. E aqui eu modifico. Então, um exemplo que eu tinha feito antes. Você chega aqui e diz para o sistema que todos os clientes de um determinado vendedor vão passar para outro vendedor. Então, eu chego aqui, eu digo para ele me pesquisar todos os clientes desse vendedor e agora eu digo que eles são de um outro vendedor. Também eu poderia ter filtrado desse vendedor, de uma determinada região ou cidade e mudar. Enfim, você tem muitas opções aqui, apenas cuide que não tem como, o que você faz aqui não tem como ser desfeito. Finalizo aqui essa videoaula de recursos básicos de cadastro de clientes. Muito obrigado pela sua atenção.